Atlético Mineiro está se tornando o grande Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Você vai entender em detalhes essa história daqui a pouco. Falo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Peço humildemente para que você se inscreva no canal apertando o botão vermelho, ative as notificações e deixe like para que o vídeo possa chegar para mais pessoas, beleza? Este conteúdo é um oferecimento de PlayPix, a nova parceira do canal. Casa de aposta que te dá até 100% de bônus no valor do seu depósito. E ainda você pode indicar seus amigos a ganhar R$ 25 por cada indicação. As odds são das melhores. Pagamento rápido via Pix. Eu vou fazer umas apostas para o jogo de amanhã no Campeonato Brasileiro. Fluminense Internacional, vou de Inter. América e Curitiba, vou de América. Atlético Paranaense e Fortaleza, vou de Furacão. Flamengo e Palmeiras, vou de empate. Estou colocando R$ 100 para me voltar um pouco mais de R$ 2.000. Gostou? Então faça seu cadastro utilizando o link que está no comentário fixado ou aponte a sua câmera para o QR Code que está na tela. Agora vamos com as notícias. Primeiro superchat da noite, do Gilberto Camargos. Sem Paulinho Huck, o que será do Galo? Você se refere a quando? Ao jogo contra o Corinthians? Porque eu sei que o Huck é baixo, o Huck tomou, ou foi expulso, né? O Paulinho não tinha essa informação de que o Paulinho tomou o terceiro. Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse sentido, porque aí sem os dois, aí a coisa ficaria bem complicada. O Huck acabou tomando um amarelo no finalzinho do jogo e depois no apito final ele acabou tomando o vermelho por conta do gesto de roubo, né? Então, assim, não tem essa informação. Eu até vou dar uma checada com o pessoal do Galo. Mandar mensagem pro... Esse aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Quais são os desfalques do Galo para o jogo com o Corinthians? Rodolfo Edu, sou like 67. Depois desses jogos do Felipão perdendo para times que brigam para não cair, ele ainda fica para 2024? Rodolfo, essa é a pergunta do milhão no Galo. A continuidade do Felipão está muito associada a resultados. Se o Felipão consegue, por exemplo, a classificação do time para a Libertadores direto para a fase de grupos, ou seja, se ele fica entre os 4 primeiros, a chance de o Felipão permanecer é grande. Se o Felipão não consegue vaga na Libertadores, só na pré-Libertadores, ou nem vai para a Libertadores, aí a chance de uma mudança é grande. Só outra coisa importante sobre o Galo, contei hoje no vídeo cedo e também no 98 Esportes, programa que eu participo de segunda a sexta, que o Atlético é disparado o clube que mais perdeu pontos para as equipes do Z4. Eu fiz a comparação. O Atlético perdeu 15 pontos para Coritiba, América, Goiás e Vasco. Nesse momento o Vasco está até saindo da zona, mas quando eu fiz a matemática eu incluí o Vasco. 15 pontos perdidos nos confrontos de 21, tá? De 21 pontos o Atlético perdeu 15. E aí eu peguei os outros times na parte de cima da tabela para entender como é que esses times se saíram. Se o Atlético perdeu 15 pontos, o Botafogo perdeu 5, o Palmeiras perdeu 3, o Red Bull perdeu 4, o Flamengo perdeu 4 e o Grêmio perdeu 5. Ou seja, entre 3 e 5 pontos foi a média dos clubes que estão brigando pelo mesmo campeonato com o Atlético. Se o Galo tivesse feito uma campanha um pouquinho melhor contra esses times na rabeira, o Atlético seria candidato ao título, tá? O Atlético Mineiro perdeu 6 pontos para o Vasco, ele foi derrotado em casa e fora. O Atlético perdeu 4 pontos para o América, foram 2 pontos no turno, mais 2 pontos no retorno por 2 empates. O Atlético perdeu 3 pontos para o Coxa, ele ganhou um jogo do Curitiba e perdeu outro. Contra o Goiás, empate fora de casa, no final de semana recebe o Goiás como mandante, tá? Então, se o Atlético está fora da briga pelo título, tem um responsável só, o desempenho contra os times no Z4. Que mais? O Cauã Souza. Nicola, Huck não merecia chance na seleção. Eu acho que o Huck acaba sofrendo do mesmo, entre aspas, mal do Tiquinho, né? Tiquinho 32, o Huck 36 para 37. O Diniz talvez olhe para esses caras com desconfiança em relação ao futuro, imaginando que esses caras dificilmente vão ter utilidade lá na frente. Resta saber se não valeria a pena colocá-los agora para essa emergência, né? Atlético Mineiro, o verdadeiro
Robin Hood do futebol brasileiro. Depois do empate em 1-1 com o América no último sábado, o Galo só ratificou sua fama de Robin Hood, aquele clube que vence os grandes, mas perde ponto para os pequenos, ou para os times na zona do rebaixamento. O Atlético tem 15 pontos perdidos contra os 4 clubes no Z4. O América, o Coritiba, o Vasco e o Goiás. 15 pontos perdidos em 21 possíveis. O Atlético perdeu na ida e na volta para o Vasco. O Atlético empatou com o América no turno e no retorno. O Atlético empatou com o Goiás no turno, recebe o Goiás no próximo final de semana. Em relação ao confronto contra o Coritiba, uma vitória e uma derrota, são 15 pontos perdidos. Resolvi fazer, até para você entender a importância desses 15 pontos perdidos, uma comparação com os times na parte de cima da tabela que brigam com o Atlético. O Botafogo perdeu só 5 pontos para esses mesmos times. O Palmeiras perdeu 3. O Red Bull perdeu 4, assim como o Flamengo. O Grêmio perdeu 5. Ou seja, ninguém perdeu mais do que 5 pontos. O Atlético perdeu 15. Certamente, se não fosse por esse desempenho desastroso contra os times no Z4, o Atlético estaria muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço para que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe seu like, que isso é muito importante para nós trazer sempre notícias atualizadas do nosso Galão da Massa. Então, torcedor, o que você acha aí da convocação do Paulinho para a seleção brasileira, convocação feita pelo técnico Fernando Diniz? O que você tem achado também dos jogos aí que o Atlético Mineiro perdeu pontos importantíssimos, né? 15 pontos no total para equipes da zona do rebaixamento, que poderia fazer a equipe do Atlético estar brigando pelo título, né? O que você tem a dizer sobre isso? Então, use aí o espaço para comentário, para deixar sua opinião.